Olá, eu sou Carlos Edson Martins e a convite do grupo espírita Eurípedes Basanunfo, traremos neste vídeo mais algumas reflexões a respeito do Evangelho, a respeito do grande Mestre Jesus. José e Maria saíram de Nazaré para Belém. Maria grávida. Eles buscavam cumprir uma determinação de um censo da época. As crianças nascidas precisavam ser apresentadas no templo. Mas Maria sentiu dores do parto. Não conseguiram vagas em uma estalagem, então Maria deu à luz e o bebê foi colocado em uma manjedoura. Assim nascia Jesus. Jesus que foi dito como o Cristo, aquele que estaria cumprindo uma profecia. Jesus de Nazaré. Cristo significa ungido, mas também, em algumas traduções, o termo ganha o sentido de Messias. Então Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. E ele veio para cumprir esta missão. Desde criança, ele já demonstrava muita sabedoria. Não há comprovação que Jesus tenha recebido uma educação formal. Mesmo assim, era possuidor de uma grande inteligência que impressionava até os sábios com os quais ele teve oportunidade de conversar. E assim Jesus cresceu e chegou aos 30 anos. Os evangelhos trazem o período do ministério de Jesus, que teria durado dos seus 30 aos seus 33 anos. Foi nesse período que Jesus esteve na Galileia e na Judeia, fazendo as suas pregações. Ele, aquele bebê que fugiu do infanticídio designado por Herodes o Grande, que era o rei da Judeia. Herodes, ao receber a notícia que o rei dos judeus, como Jesus foi profetizado, havia nascido, mandou matar todas as crianças do sexo masculino que haviam nascido em Belém. Então, José e Maria fugiram com Jesus para o Egito. E assim, Jesus pôde fugir do infanticídio e, a partir dos seus 30 anos, cumprir o ministério. E as suas pregações, como um rabi que buscava um refinamento do judaísmo da época, veio carregado de sermões, de parábolas e das bem-aventuranças. Hoje nós iremos tratar justamente das bem-aventuranças em uma. Em especial, nós daremos foco. Bem-aventurados os que são puros de coração. Jesus, certa feita, foi apresentado a crianças e disse: Deixai vir a mim
as crianças, porque aqueles que se assemelham a elas terão o reino dos céus. Jesus era um grande sabedor, um grande conhecedor de como funciona o homem, um grande compreendedor da psique humana, um grande educador, e deixou através destas passagens o seu divino ensinamento, que tem uma profundidade incrível, que nós precisamos nos debruçar para entender. Jesus se utilizou de uma metáfora durante toda a sua pregação: reino dos céus. E ele convidava a todos para que o seguissem, e assim a conquista deste reino estaria garantida. O que seria seguir Jesus? Seguir Jesus seria compreender a sua moral, as suas ideias de amor, as suas ideias que levariam para uma índole reta. E, com essa compreensão, o seu espírito entraria em maior evolução e você estaria mais próximo de Deus. E é isso que a metáfora reino dos céus significa: a aproximação de Deus através da prática do amor que Jesus propôs nos seus ensinamentos. E por que Jesus fez essa referência com as crianças? Ao dizer que os que se assemelham às crianças teriam a herança garantida do reino dos céus. Reino dos céus nós já compreendemos, é a aproximação de Deus através do amor. E qual é a ideia que nós temos de crianças? As crianças classicamente são lembradas como meigas, doces, brandas e sem malícia. E é essa brandura e é a este coração não malicioso que Jesus se referia ao dizer que aqueles que se comportam como crianças conquistarão o reino dos céus. Ou seja, aqueles que tragam um coração brando, um coração sem ideias maliciosas, estaria se aproximando de Deus, porque também estariam cada vez mais próximos das ideias de amor. Então, é preciso que tragamos a brandura no nosso coração quando nós pensarmos em conquistar a nossa evolução espiritual. Cabe compreender isso. Os espíritas acreditam que surgimos primitivos. Os espíritos surgem primitivos, mas com somente um destino, que é a evolução. E essa evolução é um refinamento que nos leva direto ao amor incondicional. E ao conquistarmos este amor incondicional, nós estaremos lado a lado com o Criador. Quanto mais próximos das ideias de amor incondicional, mais próximos da compreensão de Deus, mais próximos de senti-lo com mais força nos nossos corações, nós estaremos. No momento da nossa caminhada espiritual,
nós somente estamos um nível acima da primitivez. Nós ainda não caminhamos bastante. Temos alguns poucos passos. Deixamos de ser primitivos. Estamos evoluindo, estamos em vias de entrarmos em uma fase de regeneração do nosso espírito. Mas neste momento, nós ainda precisamos viver adversidades, vicissitudes, expiações e provas para que todo este cenário sirva de uma escola que vai permitir que o nosso espírito se refine, que o nosso espírito corrija as suas deficiências morais, que o nosso espírito corrija a sua índole e assim se aproxime mais de Deus. Porque nós espíritas estamos tratando de Jesus, porque nós espíritas estamos tratando de uma bem-aventurança. As bem-aventuranças de Jesus para os espíritas são abordadas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro tem um viés religioso. No primeiro livro da doutrina, o livro dos Espíritos, Jesus é apresentado pelos Espíritos como o modelo de bem a ser seguido, a referência, o exemplo, o paradigma que irá nos apontar os caminhos que nos levarão ao crescimento espiritual. Então Jesus, para nós espíritas, é o modelo a seguir, para que nós nos tornemos cada vez melhores e cada vez mais sintonizados com o Criador. Então, por isso que nós espíritas também somos cristãos, no sentido de que somos seguidores dos ensinamentos morais do Mestre Jesus. O maior legado que Jesus deixou para a humanidade foram os seus ensinamentos morais. E não somente os seus ensinamentos, mas a vivência destes ensinamentos, o exemplo de vida que ele deixou. Então, compreendermos as bem-aventuranças se faz necessário para que nós nos aproximemos desta brandura que Jesus propôs ao nos comparar com as crianças. As crianças são referências de brandura. Nós precisamos trazer brandura no nosso coração, nos nossos pensamentos, no sentido de não levarmos a maledicência aos nossos próximos. Nós não devemos alimentar pensamentos revanchistas, rancorosos. Não devemos dar prática a estes pensamentos através da vingança, através da dissimulação maléfica. Devemos nos manter vigilantes às nossas ações de espíritos ainda em evolução, que ainda nos coloca muito sensíveis à ação do orgulho. O orgulho é o maior desafio que nós, no nível em que estamos, temos. E é este orgulho que nós temos que vencer. E Jesus nos dá a fórmula para vencer o orgulho. E a fórmula é a prática humilde, a prática da brandura, a prática do respeito e a prática do amor ao próximo. Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas, que significa aceitar os desígnios do Criador. E continuou dizendo: amai ao próximo como a si mesmo. Se compreenda, se entenda, se aceite, se perdoe,
que assim também você vai conseguir fazer o mesmo pelo próximo através da empatia. Quando você se compreende como um espírito que também é falível, você consegue compreender o outro como falível também. E concluindo, Jesus ainda disse: amai também os seus inimigos. Vejam só, para nós conseguirmos amar os nossos inimigos, nós precisamos ter a brandura dos nossos corações. Senão nós não iremos conseguir. É fato que a ideia que nós fazemos de amor ainda é uma ideia muito equivocada. O nosso amor, o amor que nós acreditamos, o amor que nós conseguimos praticar, ainda é um amor condicionante e um amor condicionado. É um amor também direcionado. Nós direcionamos a quem nós vamos amar. Nós comumente amamos nossos familiares, amamos os pais, as mães, os irmãos, os avós, os tios, os primos. Conseguimos amar as nossas namoradas, os nossos namorados, que futuramente se tornam esposas, maridos e virão os filhos. Estes amores nós comumente não temos dificuldade de perpetuar, de desenvolver, de praticar. Mas é um amor condicionado, é um amor direcionado, é um amor para um grupo em especial. Muitas vezes nós conseguimos romper o amor dedicado a este grupo e agregamos outros a este amor. Muitas vezes nós amamos amigos, trazemos amigos para próximos de nós como irmãos, como se também fizessem parte da nossa família. Então conseguimos aumentar um pouco o laço desse amor. Mas mesmo assim, este amor continua sendo condicionado, porque nós temos uma grande dificuldade de amar aqueles que nos perturbam. Nós temos muita dificuldade de amar aqueles por quem nós não temos afinidade. Nós não conseguimos amar aqueles com quem nós temos divergências de ideias. E são esses que Jesus orienta que nós temos que praticar a brandura para aprender a amar. E Jesus propõe este grande desafio de amarmos os nossos inimigos. Como conseguir amar alguém que por acaso tenha nos feito mal, ou que eu, por alguma razão, desejo mal a ele? É um enorme desafio. Mas é importante nós compreendermos este estado de evolução espiritual em que nós estamos. Um passo acima da primitivez. Um espírito pouco evoluído, habitando em uma encarnação, um corpo físico que ainda é suscetível às tentações da carne, é suscetível aos instintos, é suscetível às emoções que podem contaminar os sentimentos. Esta é a nossa realidade evolutiva. Neste cenário,
dificilmente nós não iremos nos sentir feridos. E neste cenário nós dificilmente conseguimos controlar as nossas emoções. E é a partir destas emoções, como por exemplo a da ira, que nós sucumbimos e contaminamos os nossos sentimentos. E este sentimento contaminado transforma aquilo que está somente no íntimo em ações. E essas ações podem redundar em um mal a outrem, no ataque, na vingança, numa prática cruel. É esse o estado em que nosso espírito está. Mas o Criador é misericordioso, porque mesmo com essas dificuldades que nós passamos nesse processo expiatório, nós temos todas as ferramentas necessárias para que nós consigamos nos conter e agir com brandura. É possível, sim. Vai precisar de esforço, perseverança e dedicação. Todos nós vamos sentir ira, todos. Não há um ser humano neste planeta que não seja contaminado pelas emoções que vêm da ira. O importante é nós sabermos domar esta ira. No primeiro momento, o nosso corpo fica dominado por ela e nós tendemos a agir de maneira instintiva. Nesses momentos, nós tendemos a dar vazão ao nosso instinto, que parte de uma atitude não racionalizada, não pensada. Então é preciso que, no momento que nós estamos contaminados pela ira, saibamos nos controlar e nos conter. Porque esta emoção, ela tem um pico e tem uma atenuação. Se nós conseguirmos nos conter, aquela velha fórmula de conferir até 10 e esperar o seu corpo serenizar, esperar seus pensamentos voltarem à harmonia, esperar que a brandura volte a prevalecer no seu coração. Essa é a ferramenta de autocontrole. Todos vamos sentir ira, mas nós podemos nos conter. Nós podemos deixar o tempo passar para que o nosso espírito consiga dominar o que está recebendo através do corpo físico e volte a se serenizar e se harmonizar, não dando vazão a atitudes instintivas e, por consequência, não pensadas. Então, no momento de raiva, feche os olhos, confira até 10. Ainda não se equilibrou? Confira novamente até 20, até 30. Repita quantas vezes for necessário, quantas vezes forem necessárias para que você alcance um equilíbrio. Respire fundo, inspire e expire. Auxilie o seu corpo físico a liberar a adrenalina que foi causada pela emoção. E quando se serenizar, faça uma prece por aquele que por acaso tenha causado a ira ou tenha te machucado. Para quê? Para que essa ação que você recebeu e que te atingiu não sirva de alimento para revanchismo e vingança. Fazer isso é agir com brandura, vencer a nossa tendência à vingança, ao revanchismo
ao pensamento ruim a respeito do outro é agir com brandura. Nós temos esse processo, nós temos essas ferramentas para nos conter. Fazer uma prece para aqueles com quem nós temos diferenças, ou que nós acreditamos que tem diferença conosco, é uma prática de brandura. Eu posso ainda não conseguir conviver com alguém que por acaso tenha me maltratado. É difícil confiar em alguém assim. É difícil confiar em alguém que já te causou um mal, que pode vir a causar outro. Mas nós podemos controlar os nossos pensamentos, evitar retroalimentar essa vibração ruim, praticando justamente a prece. Quando o nosso pensamento endurecido vier a respeito de alguém, a respeito do inimigo, façamos uma prece por ele. Porque assim nós estaremos também libertando o nosso coração. O coração que está preso nas ideias de raiva, de ira, de direcionamento para ações de vinganças, é um coração aprisionado, é um coração que está se tornando endurecido porque está dominado por uma emoção que contamina os sentimentos. Então lembremos da criança doce, da criança meiga, que Jesus disse que era para estar com Ele. Deixem vir a mim as crianças. E lembrando desta brandura das crianças, iremos nos assemelhar àqueles que, como Jesus anunciou, irão conquistar o reino dos céus, ao nos assemelhar àqueles que têm um coração brando, praticando o amor até por aqueles que nos fazem mal. Nós estaremos evoluindo no nosso espírito, estaremos dando passos nessa caminhada e, consequentemente, estaremos nos aproximando de Deus. De Deus. Jesus, na sua sabedoria, soube utilizar as referências, soube utilizar as metáforas, soube utilizar, dentro de um exemplo simples, um ensinamento de profundidade tremenda. É só através do amor que nós vamos conseguir nos libertar. É só através do amor que nós vamos vencer tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos causa ansiedade, tudo aquilo que nos deprime. Por quê? Porque o nosso coração vai se tornar brando. Quando o nosso coração se torna brando, nós não conseguimos alimentar sentimentos negativos. Nós não nos deixamos dominar pelas emoções que levam a reações instintivas. Nós conseguimos domar essas emoções. Nós aprendemos as ferramentas para contê-las, a ponto de não se fazerem mais presentes, a ponto de nós também aprendermos a conquistar o controle dos nossos pensamentos, porque Jesus também nos recomenda a controlar os pensamentos. É um grande desafio, porque muitas vezes nós conseguimos nos conter
para não praticar as ações em consequência do pensamento. Nós dissimulamos os nossos pensamentos, não os transformando em ações ruins, mas esses pensamentos ainda carregados estão em nós. Então este é o outro desafio que é proposto a nós após nós conseguirmos controlar as ações. No primeiro momento, nós agiremos de maneira condicionante, condicionaremos as nossas ações, de forma que elas não sejam ações ruins. Depois que nós conseguirmos controlar as nossas ações, vai vir um passo maior e mais definitivo, que é controlar os nossos pensamentos. Quando nós aprendermos a controlar os pensamentos, a gente não vai mais precisar controlar ações, porque todas as nossas ações sairão naturalmente com brandura. Todas as nossas ações sairão naturalmente com mais sintonia com as ideias de amor. Sairão naturalmente mais harmonizadas, mais equilibradas. E quando nós estivermos fazendo estas conquistas, nós vamos entender com muito mais profundidade o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Muito obrigado.